Uma reportagem no mais absoluto silêncio. Hoje eu vou contar a história daquele que foi considerado um dos maiores nomes do rodeio brasileiro. Começa agora a história do maior narrador de rodeios do Brasil. Abriu a porteira, vai embora, Marinho, leia as luzes por aí. Escuta, menina, cadê as palmas, meu povo? Olha só, que coisa linda. Sacude o galho do menino, Marinho, pode pegar. Quem já não ouviu e se emocionou com uma das maiores vozes do rodeio do Brasil? Uma voz que hoje está calada, mas que na década de 80 e 90 balançou arenas de todo o Brasil. Homenagem Asa Branca. Vai de novo, que eu vou montar de novo. Põe um lá e põe um pra mim, que agora esquentou o sangue, 9 horas. Vamos! Há 8 anos ele descobriu uma grave doença que quase o matou. Consequentemente, uma outra doença física o atacou e hoje o Asa, ele não está mais nos rodeios. Está longe, não consegue mais narrar, quase perdeu a voz. O estado de saúde de Asa Branca hoje é muito debilitado, correndo risco, inclusive, de morte. Abandonado pelos amigos, porque tudo isso aqui é uma ilusão, o rodeio, o palco, as luzes, como televisão também é ilusão. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu já ouvia o Zé do Prato, 2 grandes nomes do rodeio brasileiro. Você se lembra, o Zé do Prato, né? Aquele negro magrinho, ele era todo magrinho. Mas o Zé do Prato foi o grande nome do rodeio brasileiro. O precursor, ele foi o pai de todos, o cara que começou. Zé do Prato, que saudade de você. Senhores cavaleiros, os senhores sabem muito bem. Esse negão Zé do Prato, antes de começar a festa, eu sou amigo de vocês. Começando a festa, eu sou funcionário desta comissão. Saudade, saudade, saudade. Tudo começou com o Zé do Prato. Aquele menino pobre que, vendo cavalos e bois, falou, nossa, um cara que vai narrar boi pulando, que loucura. Imagine isso na década de 70, que Zé do Prato é isso aí, né? Imagina isso. Naquela época, espera um pouquinho, um cara narrar boi pulando, cavalo. Isso não tem futuro. Mas depois do Zé do Prato, a última vez que eu fazia rádio em Americana, e eu cruzei com o Zé do Prato. Era moleque, tava com 2 anos de rádio. Me emocionei, meu ídolo perto. Depois, outros começaram, Zé do Prato começou a ser imitado. E o nosso Valdemar Rui dos Santos, conhecido como Asa Branca, hoje com 51 anos de idade, começou sua carreira no ano de 1984. Como que ele começou? Ele sempre foi, ele é de uma cidade do lado da minha. O Asa, tá? Ele é de uma cidade... O Asa é de uma cidade bem perto de São José do Rio Preto. Bem perto. Uma cidade hoje que deve estar... Tem quanto hoje, hein? Turiúba tem quanto hoje, hein? 50 mil, vai. É Turiúba. Bem do lado, vem cá de São José. Dá uns 570 quilômetros. Dá uns 570 quilômetros. É lá do interior, lá da minha terra. O Asa Branca nasceu lá em Turiúba. Oh, balança aquele interiorzão. E sempre gostava de cavalo, porque era de sítio e tal, aquela coisa toda. Só que o Asa, ele começou aqui, ó. O Asa, aqui, ó, vem cá, Chico, desse lado aqui, você. O Asa começou aqui. Porque ele não começou como narrador de rodeio. O Rui, o nosso Asa Branca, ele começou aqui. Agora não tem os bois, eu estou aqui em Itapecerica, tá certo? Tá tendo um rodeio aqui, balançou o final de semana. O Asa começou aqui.
subir aqui, montando em bois. Eu vou jogar o chapéu pro lado melhor hoje, hein? Vamos ver! Vamos prosseguir! Até a calma, meu povo! Calma! O Rui, o Asa Branca, que não era conhecido como Asa Branca, o Vardemar, ele narrou, ele brincava de narrar. E agora o boi tá por aqui, esse boi bravo é muito bravo. Será que o peão vai aguentar agora? Ih, caiu! Cadê o grito do povo? Segura, neguinho! Cadê o grito do povo? Vai torcendo pra você, garoto! Começou a brincar. Falou, será que um dia eu vou ser Zé do Prato? Porque quem narrava mesmo, o pai de todos é o nosso Zé. Repito, saudades, Zé do Prato. Tem gente que, vou falar uma besteira aqui pra você, tem gente que não podia morrer, né? Ou demorar pelo menos uns 100... Olha, Deus devia ter assim... Olha, tinha que ter gente que ia embora com 150 anos. Tá bom, agora, você é tão bom, você faz tanta falta que você vai morrer com 150 anos de idade. Mas foi embora cedo. E aí, o Asa Branca, que não era conhecido em nada, brincava de narrar, imitando o Zé do Prato, aquela coisa toda, papá. E imitava isso pros amigos. Um dia, num rodeio lá no interior, faltou o locutor faltou. Ó, e agora? Não tem quem, vem cá comigo, Chico. Não tem quem vai narrar, aquela coisa toda. Chama o Valdemar. Chama o Valdemar, ele brinca com a gente aqui, ó. Ele brinca com a gente aqui de narrar, ele narra bem, viu? Ah, mas o locutor aqui é profissional. O locutor aqui é profissional. E aí o locutor ficou doente, chamaram o Valdemar. E aí ele pegou o microfone, começou a narrar. E na hora que vira aquele vozeirão, porque o Asa tinha um vozeirão potente, grandão, né? Quase 1,86 m. E aquele vozeirão, na hora que ele começou a narrar, porque o boi, que eu sou o que, todo mundo, olha, o cara narra bem. Nascia o nosso Asa Branca. Na falta de um locutor, ele soube aproveitar a oportunidade e nascia um dos maiores locutores de rodeio do Brasil, o nosso Asa Branca, que hoje está doente, na cama, esquecido e abandonado pelos amigos. Inclusive, ele ficou 71 dias internado, quase morreu. Já fez 6 cirurgias no cérebro, 6 cirurgias. Hoje ele pouco fala, se reclusou, vive fechado. Sabe o que o Asa trouxe naquela época, em 1986? Vocês não vão nem imaginar. Isso aqui, ó. Abrem-se as porteiras para o início do espetáculo! Isso aqui, vocês estão vendo um microfone sem fio. Só que tá com o cubo aqui da Record. Mas tirando aqui, ó. Vou tirar, tá? Ó. Tirei o cubo, ó. Isso aqui. Isso aqui na época não existia, porque era microfone nos rodeios. Era microfone com fio. Sabe aquele fio? Aquele fio grande que ficava? Então o cara... E o cara era meio tímido, né? O cara ficava, né? O cara ficava meio aqui narrando, ó. O cara ficava aqui. Porque não tinha pra onde ir. Então tinha uma cabininha. Então tinha uma cabine. E o cara ficava meio que pendurado aqui. Né? Ficava meio pendurado aqui, ó. Deixa eu subir aqui, vê? Aqui, ó. Ficava meio pendurado aqui. E narrando. É porque agora eu vou soltar o boi. Tá chegando agora um peão. Ele é de Barretos. É o Vardemar que vem. Ele tem 31 anos e tá concorrendo. Entendeu? Minha mãe sempre me dizia: Asa Branca larga de bebê. Eu digo: mãe, viola, cachaça, boi Nelor, cavalo castanho, mulher bonita, só largo quando eu morrer. Só que ficava aqui porque o fio não podia. Você não podia. Não tinha fio pra tudo isso aqui. E o Asa, vem cá. E o Asa foi pros Estados Unidos falar pra ele, ó. Agora inventaram um tal de microfone sem fio. Ele, what? What? What é o quê? Vou te ensinar. What? Falou, Ô, Vardemar, isso aqui, ó, você pode falar longe, ó. Tá sem fio aqui, ó. Você pode rodar, olha aqui, você pode fazer isso aqui. Pode vir aqui, você vai poder ir pro meio da arena. Você vai falar, ei, segura, peão! Dá uma olhada aqui, ó, vai vendo aqui, ó. Olha o microfone sem fio, olha o microfone sem fio. E esse aqui ainda tem uns que vai de 600 metros. Quando ele viu o microfone sem fio, ele falou, não acredito, eu vou poder ir pro meio da arena. Falou, vai. Ele trouxe o microfone sem fio
e foi o primeiro cara que trouxe o microfone sem fio aqui. Quando ele se apresentou aqui, com um microfone desse, até nós, as caipiradas, falaram assim, esse cara tá dobrando. Que esse cara segurando esse microfone aí? Cadê o fio desse microfone? Larga de ser tonto, esse homem não tá falando não. Que é aquele microfone? Nem fio tem aquele microfone! Tá enganando nós! Era a chegada do microfone sem fio nos rodeios do Brasil. E ele inovou. Ele falou, pera um pouquinho. Ele começou a chegar de helicóptero. Ele foi o primeiro narrador de rodeio que chegava de helicóptero. Chegava um cara de helicóptero e ninguém sabia, né? Dá uma olhada. Que saudade. Asa Branca chegando de helicóptero. Olha só, balança, Asa. Galera do lado direito, cadê o visão aí? A galera dos camarotes também, cadê o grito? Quem ele fala nesse não grito que eu quero escutar? Sou locutor de rodeio, falo o verso, faço qualquer esquema. Quero ouvir comigo o grito do povo mais bonito do Brasil. Não grito só quem é de Ipanema! Aqui atrás, uma pessoa que conhece o Asa como ninguém, que é o Vartinho. Vartinho, você conhece o Asa há quanto tempo? Faz mais de 20 anos que eu trabalhei com ele no rodeio, tive um prazer muito grande. Sem dúvida nenhuma, o maior dos maiores locutores de rodeio que teve no Brasil. Foi fazer um lançamento numa festa no Rio de Janeiro e deu conta, não me pergunta como, não sei explicar, de parar uma avenida no Rio de Janeiro. Ele desceu do helicóptero numa avenida, na beira do mar, montou no cavalo e foi na boate. Ele entrou dentro da boate de cavalo, isso eu presenciei no lançamento de uma festa lá no Rio de Janeiro. Então é uma história que se contar é até de não acreditar. Eu falo que eu estava lá, certo? Ele desceu do helicóptero, montou no cavalo na avenida e chegou, ele entrou dentro da boate de cavalo. E a mulherada pirava. Pelo amor de Deus. E eu estou aqui nessa homenagem a essa estrela do rodeio. Isso é o final de Zé Louco, cara. De todos os peão de boi do Brasil que eu admirei, a coragem, esse foi o mais forte. Tudo bem que teve Salustiano Procópio Ribeiro, que eu também fui fã, do Tião Procópio, do próprio Edeano. Agora tem um menino da Buritama aí que é campeão do mundo pela PBR, o Marcelo. Mas eu respeitei esse aqui porque ele que me levou pro rodeio. Outro dia eu fui pescar lá no Araçabiá, levada comigo somente uma peneira e embornar. De repente me cercaram na capoeira, eu sapateei no moiado e fiz levantar poeira. Morena bonita eu beijava e bati em homem tranqueira, pra todo mundo saber que mexer com asa branca não versa besteira. Essa arena, hoje, está assim, apagada. O silêncio, porque a mesma voz, ela saiu de cena. É apenas o eco e a lembrança de alguém que foi o maior, a maior voz do rodeio brasileiro. O que vocês vão ver agora é a realidade da vida que cobra de todos nós. Asa Branca, a caminho da residência dele agora, a estrela do rodeio hoje, vive e você vai saber como. Meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado essa nova vida aqui na cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Nós estamos aqui nesse conjunto de prédios, porque é aqui que eu vou me encontrar com a dona Sandra. E hoje é nesse prédio que o nosso Asa Branca é cuidado por essa sua esposa que acabou se tornando a sua enfermeira. E daqui a pouco vocês vão ver como está o Asa Branca. Eu quero preparar o meu telespectador porque o Asa, que hoje está numa situação, e a gente espera que a gente encontre parceiros que possam ajudá-lo,
ele mudou muito fisicamente. O Asa Branca mudou demais. A própria doença, né, deixou ele realmente muito debilitado e ele está muito diferente, muito diferente do que ele era. Cavalo que pula não me tira do lombo. Assuntos de amor levei alguns tomos. Cavalo pulou comigo, me derrubou eu na grama. Comigo não ouvi nada porque sou cowboy de fama. A muchacha deixou o Renato Barbosa, ele ficou 3 dias de cama. Ei, Asa Branca! Oi, Sandra. Tudo bom, querido? Prazer. O prazer é meu. Eu digo que você não é sua esposa, é enfermeira, né? Tudo. Mãe, esposa, enfermeira, tudo. De onde vem essa força? Dos céus de Deus. Eu não gosto de falar muito essa palavra, mas eu vou ter que usar. Onde ele pegou essa desgraça dessa doença do pombo? Olha, porque foi ela que... O complicador foi ela, né? foi ela. O complicador foi ela. Ele, assim, o Rui viajou muito. Toda vez que ele ia para os rodeios, as pessoas perguntavam se ele queria um hotel. Ele, na simplicidade dele, sempre dizia, não, quero ficar no meio do mato. Estou em Buritama, na beira do rio onde eu estou morando aqui agora. Mas aqui em Turiúba, do lado, ele passou, falou assim, aí tava ferrado na vida. Ele falou assim, comprei umas éguas magras aí, vamos pro estradão comigo, vamos mascatear cavalo? Vamos. Nós já tinha vindo do estradão, largamos mão, que nós pegamos uma comitiva ruim, passamos até fome. Então ele ficou muito no meio do mato, no meio de bicho. Então eu acredito que foi isso. Não sobrou nenhum dinheiro dele para cuidar do tratamento? Não sobrou nenhum dinheiro. Ele ganhou muito? Ganhou muito. Muito, você sabe disso, né? Eu não participei do muito. Eu tô com ele há 5 anos. Mas ele ganhou muito dinheiro. Quem tem morena tem paixão. Quem tem loira tem saudade. Quem tem as duas é o garanhão da cidade. E quem não tem nenhuma igual a Asa Branca passa vontade. Gastou errado, né? Gastou errado. Nós fizemos 5ª, 6ª e 7ª série juntos. E aí ele queria colar? Ele ameaçava. O que ele falava? Chegava e falava, se não saísse, você tem que sair da frente para mim colar, senão depois eu te cato. E aí depois, vocês ficaram juntos nessa questão estudantil até quantos anos? Então, até a 7ª série. Depois eu fui embora, eu fui estudar em Araçatuba. E ele também tomou outro rumo. Aí eu vim embora para São Paulo. Aqui eu me casei, tive os meus filhos. E fiquei... Nunca mais viu ele? Nunca mais vi. Vai vendo o que é a vida. É o que eu falo. A vida é feita de encontros e desencontros. Vai olhando. Sempre ouvia as pessoas falar, o Asa Branca, locutor de rodeio, Asa Branca. Eu nunca imaginei que o Asa Branca fosse o Rui, o meu amigo. Isso já lá em 1980 e quanto? Que você começou a ouvir falar do Asa Branca e não sabia que era o Rui? Mais ou menos 90, 91, por aí. 1990. Ele estava explodindo, era Asa Branca, o grande locutor, o rei dos rodeios. Tô em cima na cerca, torcendo por você, autoriza, meu irmão. Eu não sabia que era o meu amigo de escola. E quando você ficou sabendo que o Asa Branca era o Valdemar Rui dos Santos? Um amigo nosso de Turiúba comentou que o Asa era o Rui. E aí? Aí eu falei, nossa, né, que legal, que bom, né, que sorte, que legal pra ele. Mas cada um tocou a sua vida, eu toquei a minha. Em 2003 a gente se encontrou lá em ele já doente? Não, 2003. 2003? 2003. Porque ele descobriu a AIDS aqui há 8 anos? Há 8 anos. Em Embu, acho que é Embu, uma cidadezinha aqui do interior, teve uma inauguração de uma casa country. E aí falaram, é o Asa Branca que vai apresentar. Eu falei, vou lá, ele é meu amigo. E eu fui, cheguei, pedi para falar com ele, o segurança me barrou. Aí foram falar com ele, ele mandou me buscar. E a gente passou a noite conversando, relembrando o nosso tempo de escola, tudo. E depois perdemos novamente contato. E quando foi em 2008 foi que a gente reencontrou. E onde foi esse reencontro e como? Em 2008 foi lá em Turiúba. Você chegou em que estágio, só para entender, vamos lá. Do HIV, quando você... Quando eu cheguei ele já era soropositivo. E ele falou para você? Falou.
E isso não te assustou? Não, De verdade? de verdade. De verdade. Eu já sabia, porque os comentários na cidade, nós somos de uma cidade muito pequena, não tem como não saber, Geraldo. Todo mundo já sabia, já tinha os comentários. E isso não te assustou como mulher? Não, Eu tenho que te perguntar. não. De forma alguma. Por que não assustou? Mesmo porque eu também sou soro positivo. E porque, assim, eu tenho muito conhecimento e leio muito e não seria motivo para me assustar. Se você quiser responder, ok. Se não, você pode falar, Geraldo, eu não vou responder, ok? Não, normal. Eu Você- não tenho nada para esconder de ninguém. Você adquiriu a doença... Através de uma pessoa que eu tive um relacionamento de 3 anos. Meu Deus. Eu acho que nós temos uma dívida aí do passado e que a gente tem que resgatar. Então, se Deus me pôs na vida dele, eu tenho um compromisso com ele e eu tenho que honrar. Eu vim aqui, eu tô aqui na Terra para cumprir minha missão e cumprir bem. Como que é o dia a dia do Rui, do Asa Branca aqui? Acorda que horas? Olha, ele dorme muito, Por quê? talvez pelo medicamento, talvez pelo próprio neurocripo, não sei qual seria a causa, mas ele dorme muito, ele acorda, toma o café, aí volta a dormir, aí depois dou remédio, aí ele volta a dormir. Quantos remédios ele toma hoje? Nossa, são muitos. Olha, só Remédio pra quê? Vamos lá. neurocripto. Só fluconazol, ele toma 8 comprimidos por dia. Pro HIV, ele toma 5 por dia. Aí ele toma filotoína, que é pelo fato de ter mexido muito no cérebro, para não ter convulsão. Ele toma 2. Aí agora ele está tomando antidepressivo. Ele toma 1, toma remédio para enjoo. Ele toma acho que uns 15 comprimidos ao dia ou mais. A doença do pombo agravou demais, né? Bastante. Se nós tivéssemos descoberto antes e tivéssemos corrido antes, talvez não teria chegado onde chegou. Então ele teve hidrocefalia. Tanto que o médico disse que se nós não chegássemos aquele dia no hospital, o cérebro dele teria estourado. Só pra você ter uma ideia, esse fungo entra no sangue, ele circula e ele vai paralisando tudo. Ele quando, assim, nos últimos dias antes de se internar, ele não tinha mais coordenação motora. Ele pode contar com os fãs do rodeio, que são os fãs, e algumas pessoas do rodeio, porque o rodeio em si, os grandões do rodeio, aquele povo que ganhou muito dinheiro no rodeio, os políticos, os grandões da política, que ele pôs dentro de arena, que ele fez ganhar a eleição, esses abandonaram. Vamos lá? Vamos lá. Pode entrar, Geraldo. Asa. Rui. Posso entrar, querido? Vamos lá. Posso sentar aqui? Satisfação de ajudar sua mãe. Satisfação a minha. Fico feliz, filho. Aqui em casa. Eu quero agradecer de você me receber, porque eu estou aqui muito mais do que por uma matéria, que eu não preciso fazer isso com você e jamais faria, mas eu estou aqui porque eu acredito na força do amor.
Eu acredito que a força do amor, ela vence doença, a força do amor vence tudo. Então eu quero dizer para você, eu não sei se eu te chamo de Rui, eu não sei se eu te chamo de Asa, mas eu estou aqui pela força do amor, porque eu tenho certeza que através do meu programa as coisas vão ficar melhores para você e alguma coisa muito boa vai vir. Obrigado, eu tenho certeza disso. Sua presença me faz feliz. Você é um cara que eu admiro, sempre vou admirar. Eu também te admiro. Eu te encontrei, Asa, quero ver se eu consigo lembrar a cidade. Foi em 97, foi uma cidade do interior. Você não vai se lembrar, mas a gente conversou muito rápido, muito. Eu já era radialista no interior, e aí tô tentando lembrar a cidade, gente, não consigo, mas eu cruzei com você em 97. Prudente. Olha, tô tentando lembrar, juro, eu quero ver se até o final, e você foi muito simpático, e aí você apertou a mão, fala garoto, e como que você tá, e tudo bem, e eu me lembro disso muito. Prazer, estamos aqui agora, uma hora muito boa para mim, mas estando perto de você basta, você tem um coração muito bom. Rui, eu tenho certeza, meu irmão, eu tenho certeza absoluta, me dá tua mão aqui, eu tenho certeza absoluta, Rui, que essa pra mim não é uma reportagem, enfim, eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai acontecer, e eu quero muito te ajudar, cara, mas eu quero te ajudar mesmo do fundo do meu coração, eu quero te ajudar. Obrigado, eu agradeço, e seja bem-vindo, as portas abertas. E eu sei também que você quer viver muito. Quero, a coisa que eu mais quero é viver. Porque tem gente que tá aí fora, ou porque tem uma depressão, ou porque tem um probleminha, eu quero ir embora, não sei o que, e você não. Essa tua amiga, essa tua esposa, esse teu anjo, me fala da sua força, que você luta muito. Aliás, você tá aqui vivo, Rui, porque você é forte. Você tá vivo não só pelos remédios, porque você acredita, hoje você acredita num Deus vivo e você acredita na vida. Graças a Deus, isso que eu mais tenho. E pra gente passar por todos os obstáculos que eu já passei sem fé, não vai. Verdade. Quantos anos de rodeio, você lembra, Rui? 30 anos já. 30 anos. 30 anos. Dá pra imaginar que foi esse cara aqui, Brasil. Isso aqui que vocês estão vendo agora aqui, ó. Tá vendo, Rui? Microfone sem fio. Você lembra bem, né? Foi um dos primeiros a trazer pro Brasil. Você foi buscar o telefone sem fio, você foi o quê? Nos Estados Unidos? Fui lá, troca de novidade, e vi o microfone sem fio pela primeira vez. Conta pra mim, bem devagarinho, Rui, eu quero que você fala. Você pode ficar... Pode atender o telefone, irmão, pode passar aqui, pode atender, pode atender o telefone, pode atender, fica tranquilo. Vocês conseguem imaginar, eu já contei isso lá na arena, né? Imagina um cara que vai para os Estados Unidos, microfone sem fio, isso aqui. Antigamente era, mas naquela época era uma novidade, né? Ninguém tinha, né, Rui? Não, tanto que eu fui fazer o primeiro rodeio, o povo queria até me bater, achando que eu estava dublando. Não acredito. Só fecha a porta pra mim lá, irmão, do apartamento, por favor, tá dando eco. Isso, pode fechar a porta aí. Eu não acredito isso, Rui, verdade? Quer dizer, dá uma olhada só. Quando ele chegou com o microfone sem fio, no meio de uma arena, imagina ele narrando tudo aquilo lá, boi pulando, peão caindo, se machucando, e ele com um troço desse sem fio. E aí ele narrando, aí falaram o quê? Eu tava dublando. Você tava dublando que a voz não podia chegar lá, isso?
Aí o presidente da festa, o alemão, de Vera Cruz, falou assim pra mim, entrevista alguém na beira da arena. Aí eu entrevistei um cowboy, falou, nossa, o negócio fala mesmo. Chegou e falou, aquele jeitão seu, né, que você chegava, né? Aquela voz, que você vem cá, cowboy, fala comigo, como é seu nome, assim? É, desse jeito. E aí você foi lá na arquibancada e a voz do peão saiu? Saiu, aí o povo começou a admirar, né? Falou, nossa, o negócio fala mesmo. E aí começou a fazer sucesso. Eu quero ver, fica de pé, não, tem que ficar de pé, fica de pé. O cavaleiro de Costa Rica, quem vai torcer pra ele, eu quero ver. Você ganhou muito dinheiro em rodeio, Asa? Muito não? Ganhei, não posso queixar não. Fala pra mim, assim, num ano bom, num rodeio bom, você chegou a ganhar quanto numa temporada, ou não sei, enfim, numa temporada de rodeio, num rodeio importante, você chegou a ganhar quanto? A cachê era 70 mil por evento. Em dinheiro de hoje, 70 mil reais? Narrar uma noite. Ganhei carro, Mercedes, fazer uma noite. Mercedes, frutal para fazer uma noite. Ô Rui, e todo esse dinheiro, você gastou? Eu apliquei na própria noite. Como assim? Na própria noite. Gastava tudo? Gastava tudo. Torrava? Sempre. Você não tinha dó do dinheiro? Nunca tive. Você não guardou nada no banco? Nada? Não guardei. Não guardei. E fizeram até uma gozação. Você não junta dinheiro, mas não fui eu que esparramei. Entendi, quer dizer, junta dinheiro, Rui. Asa, junta dinheiro. Mas não fui eu que esparramei. E aí torrou? Eu sou um menino que eu nasci numa cidade de 2 mil habitantes. Cidadinha pacata. De repente me vi na Rede Globo, televisão, fazendo novela, São Brasil, Amigos. E de repente eu estava enfurnado na noite, os artistas. E quando vai tudo embora, como diz. E as drogas? Você conheceu as drogas com quantos anos, Rui? Eu não consigo te chamar de Rui, vou te chamar de Asa. A droga você conheceu com quantos anos, Asa? Conheci com 25 anos. No rodeio? No rodeio. Tem muito peão até hoje que usa droga no rodeio? Sou suspeita de dizer, né? Porque na minha época todo mundo usava. Todo mundo usava. É muito difícil aquele que não usa. E por que hoje, tanto tempo se passou, Asa, você encontrou a resposta? Você sabe por que você entrou? Por que você começou a cheirar? Por que você começou a ter contato com a droga? Acredito que foi influência de repente, grupo de artista famoso. A gente não conseguiu segurar. Experimenta aqui e tal. É aquela coisa que eu sempre falo, né, Asa? E tem amigo que chega e fala, olha, experimenta aqui. E aí você vai, às vezes, pela força da amizade com o cara, né? O cara fala, olha, usa aqui você para fazer bonito com o amigo, para não ficar... E aí você acaba não sabendo falar não e vai. Verdade. Mas não arrependo não do que eu fiz. E passou. Hoje eu tô são. Tô curado. Encara a vida de outra forma.
precisava disso, mas infelizmente aconteceu. Asa, qual que é hoje o seu maior sonho? Você fala assim, olha, o que eu mais desejo, Geraldo, é isso. É minha família, meus filhos. Tá perto dos meus filhos. E amizade. Os teus filhos vêm aqui, Asa? Tem 4 filhos, 4 me dão bem, graças a Deus. Graças a Deus. Então, o mais importante para mim é isso. Eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai te acontecer. Eu até perguntei para tua esposa se você tem ideia de onde você pegou essa doença do pombo, porque consegue imaginar, consegue ter uma noção de onde pode ter vindo? Eu acho que foi na casa de um amigo meu em Rio Preto, casa do Ernesto. Por quê? O que aconteceu? O que você lembra? Ele tinha uma piscina, os pombos vinham banhar lá. E a gente fazia churrasco ali, roda. Eu acho que foi lá. Você sabe que eu sou de São José do Rio Preto, né? Eu sou de Ibirá. Ibirá, Terra Boa. Terra Boa. Ibirá. Termas Ibirá. As águas lá são abençoadas. As águas abençoadas, verdade. Então, Geraldo, de repente, vivi no mundo das drogas e dei a volta por si. Como que você conseguiu sair das drogas? Força de vontade. Força de vontade. E fui internado também. Você teve muitas mulheres, né, Rui? Tive. Muitas, né? Sempre curti a vida, sempre pensei paixão uma atrás da outra. Em cada rodeio eram quantas mulheres? Difícil. Me rodei que até 8. Mulherada vinha mesmo, né? Mulherada. Mulher gosta de dinheiro. Você gastou muito dinheiro com mulher? Gastei. Muito. Eu estou aqui com o maior nome, eu digo que 2 grandes nomes balançaram as arenas desse país, né? Nosso querido Zé do Prato e você. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha, Zé do Prato. Que saudade dele, hein? Abriu a porteira, foi embora o Cavaleiro Adriano, ele é bom, ele é campeão, foi campeão imprudente. Esse moço ganhou em 60 dias 6 carros. O Adriano rodou, roda boa, sensacional, 4 lados do... Zé do Prato, tem gente que vai embora e dá saudade, né Asa? Pai, o Zé foi um que saudade demais. Em quem que você se inspirou para se tornar o Asa Branca? E por que Asa Branca? Porque eu gostava de caçar as pombas, Asa Branca. Então eu trabalhava numa fazenda, eu pegava as pombas na Arapuca. Aí todo dia à tarde eu chegava com aquele mundo. Aí começaram a gostar da Asa Branca. Almoço da Asa Branca e tal. No dia que eu tornei locutor, eu peguei por esse nome. Asa Branca. A primeira vez que você narrou um rodeio, quantos anos? Eu tinha 20 anos. Hoje você está com 51? 51. Cadê o grito? Quem é o Ipanema? Se não grito, que eu quero escutar!
memória dele continua excelente. Excelente, excelente. Graças a Deus não afetou nada, Geraldo. A memória dele é excelente. Eu vou dizer, eu tô feliz em estar do teu lado, porque eu sei que é alguma coisa muito boa. Eu acho que tem gente lá que vai te ver e a gente vai unir muitas pessoas para te ajudar. Agradeço, Geraldo. Prazer tê-lo aqui. Seu programa tem uma audiência incrível. Tenho certeza que vai fazer bem para muita gente, principalmente as crianças que estão nos ouvindo. Saber que a vida não é só baluarte, não. A vida é cheia de atalhos e embaraços. Que mensagem que você gostaria de deixar, principalmente para essa criançada? Você sabe que hoje essa questão das drogas, Asa, é uma coisa muito forte, mais do que na sua época. Na sua época sempre teve drogas, sempre a maconha sempre existiu, mas na sua época não tinha o crack, que hoje... E muita criança me assiste, Asa. Eu gostaria muito, até sim, de te usar na palavra do bem, para que você falasse com essa garotada. Você que está ouvindo aí, criança, se deixe levar por um momento de felicidade que a droga não traz. Diga não às drogas. Isso que eu posso dizer, diga não às drogas. Hoje, Asa, que eu estou gravando com você, fisicamente você está se sentindo bem? Tem dia que você se sente um pouco mais fraco, mais... Como que é? Eu me sinto bem, mas agora eu tenho saído da cirurgia. Foi 6 cirurgias da cabeça. Na cabeça, né? E estou recuperando. Agora, a tremedeira dele na mão, o que é? O que os médicos falam? É uma sequela. Uma sequela. Que pode reverter. Asa, eu tenho vários amigos médicos e quando eu falei que eu vinha gravar com você, eles disseram, e eu sou um cara muito verdadeiro, não teria porque você é muito inteligente, não preciso de mim para... Mas os médicos falaram que se esse tratamento for feito de acordo, você tem cura essa doença do pombo. Essa infecção, né, esse fungo, né, ele vai sair de você. Com os remédios, tomando os remédios corretamente e fazendo o tratamento, evolui muito rápido. Tenho certeza disso, por isso que eu estou dedicando, empenhando o máximo, tomando os remédios certinhos. Tenho fé em Deus que eu vou curar. Você tem ideia de quem que você pegou HIV ou não? Tem? Não tem. Não tem porque você vê, a primeira vez que eu usei uma droga foi com um artista famoso da Globo. Certo? Não vou citar nome porque... Claro, não precisa. Mas e esse artista famoso, foi ele que te ofereceu a cocaína? Foi. Cantor? Não, mulher. Uma mulher. Mas isso é passado. O que importa agora é a sua vida. O que importa agora é você se reerguer. Obrigado, Geraldo, eu agradeço. Em nome de Deus, Senhor, eu retiro o chapéu. Você é um companheiro bom. Você também é um companheiro bom. Continua sendo um companheiro bom e quero que volte a ficar mais ainda. Parabéns, Geraldo. Obrigado pela matéria. Estou feliz. E na verdade você vai ver, nós vamos fazer uma homenagem para você. Pegar a tua voz, pegar a tua locução, pegar as tuas imagens e, enfim,
É uma homenagem e também um pedido de socorro que eu quero que as pessoas que... E eu tenho certeza que muitos artistas que vão te ver agora, Asa, mas muitos, vão vir aqui, vão abrir o coração. E essa matéria vai aproximar muita gente de você. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Tem algum artista que você sente saudade? Você fala assim, Geraldo, tem um cara que eu gostaria de ver de novo. Tem um cara que eu gosto, que eu gostaria que viesse me visitar. Tem um cara que eu gosto que se esse cara viesse aqui, eu ficaria feliz. Quem é essa pessoa? Sérgio Reis. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria pra porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Ei, Sérgio, vai vir. Sou apaixonado nele. Ah, é? Inclusive temos boas amizades. Mas eu acho que todo artista tinha que passar pelo Sérgio Reis para ser artista, para ver o que é ser. Eu tive com ele, eu gravei um G Visita na casa dele. A gente brincou muito e eu tenho certeza que o Sérgio tá vendo agora a gente, né, Sérgio? E tá me devendo aquele vinho que você falou, viu, Sérgio? Que seus amigos pisam com... Fica lá pisando lá com o pé, aí dá uva, tá esperando até agora os vinhos lá, que eu gosto de vinho, sabe, Asa? Eu gosto demais. Eu não fumo nada, mas eu tenho um vício. Que é eu gosto de vinho demais. E o Sérgio me prometeu vinho. O Sérgio sabe que é bom. Tenho certeza que ele vai te dar um vinho. E vai vir aqui. Vai, ele tá me ligando. Então eu falo que todo artista tinha que passar uma tarde com o Sérgio Reis. Pra saber o que é ser artista. Pra saber o que é ser gente. Falou tudo. Não é? Porque a maioria das pessoas que trabalham em televisão, elas se tornam artistas e deixam de se tornar seres humanos, gente. Verdade. Parabéns, Geraldo, pelo trabalho. Sou teu fã. Continuar cada vez. Eu tô feliz de estar aqui. Não é um sentimento de... Te juro, falando sério, viu, Asa? De verdade. Não é um sentimento de tristeza, nada. O que eu quero é dar um berro que você fique mais forte, né? Para sair logo esse vírus da pomba, para que você ganhe mais força, para que você se recupere, para que você volte a caminhar, volte a fazer suas coisas. É isso que eu te desejo. Obrigado, Geraldo. Fica com Deus. Coração de ouro que você tem. Cada vez. Beijo no teu coração. Um beijo no teu coração. As mãos que seguram, não é só da esposa, é da amiga. Ela é mais esposa ou é mais amiga? É tudo, amiga, esposa. É tudo que preciso. Sou feliz com ela. A mão que segura, a mão do Asa, não é a mão da esposa. É o que eu falo. Hoje todo mundo tem marido, mas não tem amigo. Muitos têm esposa, mulher, mas não tem companheira, não tem amiga. A vida é feita de fases. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe. E a gente tem, eu tenho certeza que vocês estão causando, todos vocês estão numa reflexão muito grande em casa. E é esse realmente o objetivo dessa homenagem a esse grande locutor, que eu tenho certeza que o Brasil agora está lembrando, volta a amar a Asa Branca, porque o rodeio, existem personagens fortes que contribuíram para o rodeio empresa, diferente de tudo isso que a gente vê hoje. O Zé do Prato, e esse cara, o Asa Branca, o cara que chegava de helicóptero, que trouxe microfone sem fio, que achavam que o microfone sem fio era de brinquedo e que a voz não saía, e que ele teve que ir lá para falar.
Asa, antes de eu ir embora, o rodeio de hoje no Brasil, na sua opinião, tá bom ou tá ruim? Nota de 0 a 10 pro rodeio hoje. Dou 9. Tá bom o rodeio ainda? Tá bom. Tá cada vez melhor. Sente saudade? Sinto. Quando você estiver bom, você vai querer pisar numa arena de novo, assistir, voltar a pelo menos estar perto, Asa? Lógico que sim. O maior desejo é voltar de novo essa arena e tenho certeza que eu vou conseguir. Vamos fazer um pacto aqui ou não? E pedir para Jesus? Vamos pedir para Deus o seguinte, que você se recupere, porque quando você for para um rodeio, eu quero estar junto com você. Quero ter o prazer, o amor de sentar junto com você e falar, você sobreviveu. Você é a história viva do amor. Obrigado, Geraldo. Pode contar comigo. Pode contar comigo também. Então nós vamos fazer isso aí. Eu quero agora dar um abraço no Asa e quero te agradecer, minha querida. E eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai acontecer. Eu tenho certeza. Quer levantar, Asa? É que a gente te ajuda aqui. Vem cá. Quer que eu fique meio aqui? Eu fico aqui. Qualquer coisa eu tô aqui, vem cá. Eu quero que... Tô te segurando, hein? Eu quero que você saiba que eu tenho certeza que alguma coisa muito boa vai acontecer depois dessa homenagem que nós estamos fazendo para você. Que você nunca perca a fé. Tenho certeza que a gente vai se cruzar nisso. Eu tenho certeza e vou pedir muito a Deus que a gente vá nesse rodeio juntos. Se Deus quiser. Tá bom? Ele quer. Tenha mais fé e estamos juntos. Eu tenho muita fé, Geraldo. Mas eu quero conversar com ela em outro ponto aqui. A gente tem outras coisas para conversar. E aqui o nosso querido Asa, que agora precisa descansar, porque os remédios que ele toma necessita dele estar descansando, até pela sua própria recuperação. Eu fiz questão até de falar com ela longe do Asa, porque é um assunto que incomoda ele, porque as coisas ficaram muito difíceis financeiramente, né? Sim, Geraldo. Eu tô aposentada, ganho R$1.800, é o meu salário. Só de aluguel eu pago R$1.000, 290 de condomínio, mais luz e alguns remédios, fisioterapia, fono e o psicólogo é 3.000 mês. É R$1.000 cada um por mês. É R$80 cada sessão. Quer dizer, vocês precisam de um socorro para físio, para fono e psicólogo. E eu preciso também, inclusive se tiver alguém que se dispor de fazer o trabalho, um psiquiatra para ele, para fazer um tratamento bem mais... para tirar essa depressão, esse estado que ele está. A dívida dele, hoje o Asa tem dívidas? Não, dívida sim. A dívida que nós temos hoje é só das coisas que nós compramos para mudar esse apartamento, porque a gente não tinha. Hoje eu pago umas prestações dos móveis, muita coisa nós ganhamos, tipo geladeira, minha filha deu, meu filho ajudou, e alguns móveis que eu pago, é a dívida que nós temos, além do aluguel, do condomínio, da comida, que a gente gasta bastante, porque, assim, eu fico tentando dar de tudo para ele, Geraldo, para ver o que ele consegue se adaptar. Para comer, a alimentação do Asa, o que é? É normal? Eu tento de tudo. Tudo que você pode imaginar, eu tento. Para ele comer, porque o problema dele não é que ele rejeita a comida, ele tem problema para engolir. Então você tem que ficar tentando uma coisa, tentando outra, para ver o que adapta, o que ele consegue. Ele usa Ensure, que é uma vitamina que eu coloco no leite para ele, que custa caro. Uma lata de Ensure custa R$50. Uma lata não dá para uma semana.
E é aqui que é o quarto hoje do Asa. Você tá vendo que tá até a cadeira de rodas que ele usa. É aqui boa parte do tempo que ele fica. A maior parte do tempo ele fica aqui. Ele passa mais deitado ou não? Mais deitado, Geraldo. É um quarto bem pequeno, né? Bem... Pequeno. Eu vejo bem arrumado, bem limpo, mas... Enfim, hoje ele vive mais na cama do que... Mais na cama. Ele, pra levantar, eu tenho que levantar. Pra sentar, eu tenho que sentar. Para tomar banho? Pra tomar banho, eu dou banho, a comida. Ele não consegue tomar banho sozinho? Não, ele não fica de pé. Então eu coloco ele no banquinho, abro a chuveira, eu vou esfregando ele, tudo. Ele não consegue, não tem condições ainda de tomar banho sozinho. Que luta, não? É uma luta. Uma luta. Eu faço com amor, porque eu gosto muito dele, né? Muito. Muito. Tudo vai dar certo. Se Deus quiser. Parabéns por essa guerreira que tem em você. Obrigada. E por esse teu coração. Obrigada. A história que eu contei hoje é de um cara que, de tanto sonhar diante da pobreza do interior, conseguiu se tornar uma das grandes estrelas do rodeio do Brasil. A estrela não brilha mais. O palco Arena hoje, luzes apagadas. Os amigos se foram. Só não se foi a esperança que nasce nessa reportagem. A homenagem e o pedido de socorro ao rei da voz do rodeio brasileiro. Com imagens de Francisco Paz. Apoio técnico, som, Fabiano Bonato. Produção, Marcos Paulo Souza. Geraldo Luiz, um cara como você, mas que conta histórias do povo. Para o Balanço Geral. Eu não vou falar nada. Aos artistas que eu sei que muitos artistas, cantores estão me vendo, não é dinheiro. Esse suco, tenho certeza que vai, mas é a visita. O Serjão, eu tenho certeza que o Serjão vai me ligar. Vai acabar o programa, a gente vai junto lá. Mas os filhos mais perto, porque a maior quimioterapia é a quimioterapia do amor, do sentimento, daquilo que como ser humano eu transmito a você. O exemplo de que droga cai fora. Problemas todos nós temos. Entre em contato comigo, com a Record, as pessoas que querem ajudar a Asa Branca. Eu volto amanhã na tela. Asa! Fé, Asa!